Olá, caro amigo ouvinte, internauta, espectador. Sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show e a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje vamos bater um papo com Carlos Rivelli. Carlos Rivelli é empresário no ramo de produtos alimentícios, licenciado em matemática e pós-graduado em gestão empresarial. É atleticano de coração e vai nos contar hoje uma história muito interessante. E nós estamos muito satisfeitos, Carlos, com o seu aceite para estar conosco aqui hoje, nesse momento tão satisfatório para nós, para Barbacena. E a gente queria ouvir de você essa trajetória maravilhosa. E eu começaria, como você tem essa, digamos assim, né, os irmãos têm essa inclinação para o empresariado, né, para lidar com essas questões, eu começo te indagando, acredito, o primeiro ponto dessa história maravilhosa, que é a história do primeiro negócio. Como é que essa história do bico da chupeta virar frango? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer por ter a oportunidade de estar contando aqui um pouco da nossa história, da nossa trajetória, né? A gente é muito grato a Barbacena, apesar de não sermos nativos. Eu vim para Barbacena, eu tinha 6 anos de idade, quando a gente morava em Brás Pires, e meu pai resolveu mudar para Barbacena porque meu irmão mais velho tinha completado o primeiro grau, que na época era o ginásio, e ele sempre identificou que a gente ter a oportunidade de estudar é muito importante. Uhum. Então, quero também nessa oportunidade fazer uma menção a ele, né? Por ter abrido mão de tanta coisa, Uhum. por ter... Sempre são muitos sacrifícios, né, Carlos, que a gente faz ao longo de uma trajetória, né? Eu faço ideia. E o município de Brás Pires eu não conheço, mas eu sei que aqui próximo a Rispera eu conheci muito, que tem uma história com essa região, né? Meu pai era vendedor de máquina agrícola, então eu acompanhei durante algum tempo, viajando com ele. Então a gente sabe que as cidades menores próximas de Barbacena, sobretudo naquela época, tinham uma dificuldade maior de oferecer o que você está dizendo, né? Por exemplo, uma escola, uma instrução razoável para que a pessoa pudesse começar a vida, né? É verdade. E Brás Pires não era diferente. E na época, assim, meu pai tinha uma vida relativamente tranquila lá. Uhum. Ele tinha um comércio no centro da cidade, tinha um terreno que ele herdou dos pais e tudo. E isso, para ele, era muito confortável estar ali, né, morar lá. Sim. Mas, naquele momento da vida dele, com 6 filhos, ele abriu mão desse conforto para nos proporcionar oportunidade. E isso foi muito bom para nós. Né? Foi muito desafiador, Uhum. né? Mas a gente conseguiu vencer, todos vencemos, e hoje a gente está aí, graças a Deus, colhendo bons frutos. Sim. Mas você falou do meu primeiro negócio. Na verdade é o seguinte, eu chupei bico até muito tarde, né? Já estava quase na escola, ainda tinha essa questão. Meu tio morava conosco, era Padre Nogueira, morava com a gente, e aí um dia ele propôs, né, que eu largasse o bico. Uhum. E aí ele me propôs, falou, vou te comprar esse bico, na época, por 5 cruzeiros. Mas ele falou assim, olha, eu vou pagar 1 cruzeiro por semana. Se você voltar a chupar o bico, você vai ter que me devolver o dinheiro. O tino de negócio, então, já estava na família, porque, veja só, 5 cruzeiros já devia ser uma quantia muito pequena, ainda vai pagar parcelado, quer dizer, também é estratégia para você não voltar a usar, né? Isso, foi um negócio que é interessante, mas muito. Eu ganhei os 5 cruzeiros e larguei o bico. E aí começou, né, esse primeiro negócio que despertou, essa é uma história, assim, muito interessante, que a gente pode ler, né, no livro. Nós vamos falar um pouquinho dele também mais tarde,
Mas a partir daí, então, é que essa brincadeira, né, virou o que virou. E eu queria assim, pontuar essa história rica que vocês têm, que a gente está conhecendo um pouco agora. Eu, na verdade, eu me intitulo assim, um participante muito discreto. Num outro dia, num bate-papo com seu irmão, aquela história que eu te contei, que né, fui chamado para sentar na mesa dele e tal, ele não me conhece muito, acho que ele nunca me viu. E aí eu comentava com ele da lembrança que eu tenho, da memória, da doce memória que eu tenho da casa do Boa Vista, porque nós íamos lá, eu e meu pai, todo sábado de manhã, comprar frango. Era um porão, o porão e o quintal. Não me esqueço disso, eu era moleque, e aqui próximo, nós íamos lá todos os sábados, né, para poder comprar a ave abatida, preparar para o final de semana, como muitas pessoas de Barbacena fizeram certamente, né, mas isso não saiu da minha memória. Também por ver aquela movimentação que começava cedo, depois é que eu fui entender os bastidores, né, tendo acesso ao texto, eu fui ver que era sempre um trabalho prévio, muito maior até do que aquele trabalho da hora ali de vender, pesar e tal, receber. Então, me marcou muito por isso e também pelo fato de sempre acompanhá-lo no sábado de manhã, a gente ficava esperando, passava a semana inteira esperando para poder fazer essas compras, a gente sempre passava lá, terminava, passava lá, né? E eu nunca vou me esquecer, a casa ainda existe ali naquela mesma rua, eu passo ali de vez em quando caminhando, né? Aí quando eu olho eu me lembro disso. Então, assim, para nós é um orgulho também, né? Eu acho que tem muitas outras pessoas na cidade que tiveram esse contato com vocês, até muito mais do que eu, mas que tem alguma história semelhante a essa que eu estou comentando. Então é sempre muito bacana a gente poder relembrar isso, né? Porque eu entendo que essas memórias são a nossa identidade e elas podem nos levar para frente, nos estimulam. Então, uma história rica dessa, como com várias outras, né? Porque são vários enredos paralelos. Eu estou dizendo isso me referindo ao texto que foi construído pela Rosane, né, a jornalista, nessa obra maravilhosa, que nós vamos comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Né? A gente vê aqui, Carlos, várias histórias paralelas, tem vários outros enredos paralelos. Essa grande história ela é composta de várias outras menores, né? Como eu estou comentando aqui, um tijolinho do cliente que foi lá e comprou, mas tem o colaborador, e tem outras pessoas, tem outros entrelaçamentos, né? E eu queria, assim, que você pudesse falar para nós, para o nosso espectador, nosso internauta, nosso ouvinte, né, que sempre nos prestigia ali com a audiência fantástica, trazendo até comentários, nos auxiliando nas pautas também. Como que as histórias desses outros personagens, por exemplo, né? Eu acho que são personagens-chave. Você nos esclareça, por favor, se eu estiver errado. Tio Nogueira, o Antônio Piva, o senhor Tonelli, o senhor Jorge Retori. São histórias muito interessantes que acabam entrando no meio do caminho da história dos irmãos Rivelli, da família Rivelli em Barbacena. Então eu queria que você pudesse contar isso para nós, para o nosso espectador, né? Para ele ter a dimensão de como essas histórias, né, momentos dessas histórias, sobretudo os mais, né, relevantes, puderam desencadear outros passos que vocês tomaram nessa trajetória. Rodrigo, realmente eu costumo falar que a gente teve e temos muitos anjos na nossa vida, né? Isso é muito bom, é muito gratificante a gente poder ter a oportunidade de citar esses nomes, né? Por exemplo, você falou aí do Antônio Piva, para nós, o compadre Antônio Piva, né? Meu pai batizou o filho dele, meu pai vendia roupa para as roças. Sim. E com essa ele teve um conhecimento muito grande aí no meio rural. Sempre aqui nas cidades da região, né? Nessas que vocês... Na zona rural mesmo. Ah, sim. Ele ia de casa em casa, na zona rural, ele fazia esse trabalho. Na época não vendia-se roupa, na verdade, vendia cortes de tecido, né? Praticamente não tinha confecção pronta, né? Uhum. As pessoas compravam cortes de tecidos e tudo mais para calça, para camisa, né? E meu pai vendia esses tecidos. Isso ele construiu uma história muito
muito sólida aí, né? Tem passagens muito interessantes. O senhor Julico, que foi um fazendeiro que ele é uma pessoa muito capitalizada, de vez em quando meu pai pegava dinheiro emprestado com ele. Então, assim, são coisas assim que realmente a gente tem esses anjos na vida da gente. No caso específico do compadre Antônio Piva, foi, né, a gente criou os frangos no fundo da horta. Eu tinha 13 anos, meu irmão Márcio tinha 14. E a gente criou os frangos totalmente sem pensar na venda, né? Na verdade, a gente estava fazendo o negócio assim, foi achando que seria fácil vender os frangos depois de criados. E eram muitos frangos nesse momento? Foram 400 frangos. Mas tem uma quantidade razoável. A gente, na verdade, nós construímos um galpão no fundo da horta lá de casa e dividimos ele em 4 boxes de 100. A intenção era colocar de 100 em 100, sabe? Mas o meu irmão mais velho, o Flávio, sempre foi muito atrevido, vamos chamar assim. E aí ele nos estimulou, falou, põe logo os 400, que isso aí vocês vendem fácil e tudo. E a gente foi na dele, sabe? Entendi. Mas realmente, e aí acabou que esses frangos cresceram, cara, e a gente não conseguia vender. E eles dependem, até uma curiosidade, eles dependem, por exemplo, de um cálculo em termos de espaço em volta? Sim. De repente, com tamanho, tem que ter para poder ficar confortável? Põe uma quantidade de ave por metro quadrado, né? Então, e se colocava, tinha capacidade, na época, alojava 10 frangos por metro quadrado. Sim. Então, era essa quantidade. E nós criamos o frango e tentamos botar uma placa lá de fora, assim, para vender os frangos, mas não era uma novidade. Sim. Não tinha cliente, não prospectamos nada e não vendeu. Aí meu pai teve a ideia, por que vocês não vendem na feira? Aí falou, olha, eu tenho um compadre que faz feira e eu acho que se a gente for lá, eu tenho certeza que ele vai se prontificar, nos ajudar e tudo mais. E isso ainda não tinha falado com ele, né? Não, só foi uma ideia do nada. Só uma ideia do nada. Aí meu pai falou comigo, falou com a gente, né? E a feira era aos domingos, ainda é até hoje, tem feira aos domingos até hoje, né? E... Você não pegou a de sábado, não? Na época só tinha domingo. Quem iniciou a feira de sábado, inclusive, foi a gente. Foi um dos primeiros que fizemos um movimento para começar a feira nos sábados. Olha, a então gente já fazia feira. Aí ela começou ali naquela rua atrás atualmente o Banco do Brasil, aquela rua que é a Polícia Civil ali hoje, né? Sim, sim. Nós começamos ali e ela cresceu, deu muito certo, aí foi quando a gente depois, a prefeitura levou ela para a Irmã Paula, que ficou muito boa. Hoje a feira de sábado é melhor do que a feira de domingo, né? Verdade, eu sou suspeito para falar. Eu sei que nós chegamos na quinta-feira à noite na casa do Antônio Piva e meu pai chegou e conversou com ele, coisa de 5 minutos, falou, meus filhos estão criando uns frangos e tudo, e está precisando de vender, queria ver se você deixava vender lá na feira. E ele, não, pode ficar tranquilo, você pode levar lá que a gente vende tudo, e você usa a minha balança, eu não preciso de balança, eu não preciso de nada, você usa a minha banca, enfim, se colocou realmente à disposição e aí a gente voltamos para casa satisfeito, falou, agora nós temos que preparar para no domingo a gente levar o frango. Sim. E aí, desde o início, a gente pensou em vender o frango já abatido, sabe? E na sexta-feira eu comprei 2 latas de margarina, dessas de 18 litros. Fazer escala. Vazia. E uma eu fiz um fogareiro com uma dessas, né? E a outra era para esquentar a água, para fazer a escalda do frango. Sim. E começamos nós dois, meu irmão e eu, num sábado, acordamos cedinho, 6 horas da manhã, para a gente começar a matar os frangos para levar na feira. Mas você imagina o desastre que foi naquele dia, né? Nossa! 2 meninos de 14 e 15 anos que nunca tinham matado um frango na vida, sem estrutura nenhuma, e começamos aquela lida lá com aquele negócio, mas foi uma confusão, cara. Pensa pra você ver. Começou na sexta-feira a preparação para começar a matar o frango no sábado e pagar para a feira no domingo. A moral da história é que a gente ficou o dia inteiro naquela função. Depois do almoço, o pessoal trabalhava no comércio. Sim. Fechou o comércio no sábado, meio-dia. Todo mundo pegou para ajudar. Nós fomos terminar aquela saga. Era tipo 10, 11 horas da noite. Nossa Senhora,
para conseguir colocar aqueles frangos. Aí colocamos na geladeira da minha mãe mesmo, tiramos tudo que tinha na geladeira, colocamos na geladeira. Os 400? Não conseguimos matar 40 frangos. Aí nós conseguimos matar 40. 40. Eu falo que é 50 e meu irmão fala que é 40. Então, assim, eu não sei se é 40 ou se é 50, mas foi mais ou menos essa faixa. Você está aí na área da matemática, não pode deixar o número escapar, não. Meu Deus. E no dia seguinte, aí fomos dormir. Já tarde da noite também, já né? tarde Imagina. da noite, e eu combinamos com meu pai. O pai amanhã só acorda a gente de 5 horas pra gente ir pra feira. E no dia seguinte, cara, quando foi tipo 6 horas da manhã, eu acordei. Meu pai não tinha nos acordado. Eu falei, pai, o senhor esqueceu? Eu falei, não. Olha lá fora, tá uma tempestade. Nossa Senhora. Aí tava uma chuva, mas uma chuva, era verão, deve ter sido janeiro, por aí. No dia anterior você não tava tudo tranquilo, tudo né? Solzaço. Meu Deus. E aí tava aquela chuva, aquela tempestade. Eu falei, como é que nós vamos fazer com esse frango, rapaz? Aí nós colocamos o frango no porta-malas do Fusca, o pai tinha um Fusca, forramos com plástico, botamos o frango no porta-malas e fomos aqui pro Ceasa. Aqui no Ceasa tinha uma feira aos domingos aqui no Ceasa. Aí fomos lá, conversamos com o gerente lá, o Antonelli, que era o segundo nome aí. Sim, isso. O segundo anjo nosso. É. Né? E ele recebeu a gente bem lá, falou, olha, o negócio é o seguinte, aqui só as pessoas que são credenciadas, os produtores credenciados, mas em função da sua situação, a gente vai permitir que você venda aqui hoje. Né? E a gente colocou o frango lá na banca, só que estava chovendo, mas chovendo muito e tal, e não vendia nada. Quando foi tipo 9 horas da manhã, mais ou menos, saiu o sol, e aí eu peguei o carro, meu pai tinha deixado o carro com a gente lá, peguei o carro e fui para a feira. Sabe? Arrumei uma caixa daquela do Ceasa emprestada para lá, botei 20 frangos na caixa e fui para a feira. Cheguei lá, vendi rapidinho, voltei, meu irmão já tinha começado a vender também, peguei mais uns frangos, e aí fui para a feira, vendi, no final das contas sobraram 2 frangos meus lá na banca, na minha banca e 2 na banca do Marcinho. Aí nós vendemos 2 para minha mãe, né? Não podia dar, porque a gente não tinha condições. E aí vendemos 2 para a vizinha, Dona Maria Constância. Aí fechou a conta, né? O bom negociante. Mas na semana seguinte já não choveu, a gente já planejou melhor os negócios, as coisas já foram... Mas na semana seguinte o planejamento da feira, da presença na feira continuou, sim, aí com menos turbulência, vamos dizer assim. Aí a gente já procurou saber como fazia para matar o frango, fizemos uns funis para botar o frango para sangrar, preparamos melhor e tudo, e as coisas foram fluindo melhor, sabe? Entendi. E aí foi realmente aquele primeiro início, né? Quando a gente foi abatendo ali média de 40, 50 frangos por semana, até terminar esses 400 frangos, a gente foi botando pintinho nesses boxes, esses 100 em 100. Para ir fazendo a reposição, para depois para manter a clientela na feira, porque a gente começou a ter uma clientela fiel na feira. Né? O nosso frango era depenado à mão, então o frango depenado à mão fica amarelinho, e as donas de casa pensavam que era frango caipira. Na verdade é simplesmente porque é depenado na mão. Né? Entendi. Porque quando você depena o frango na mão, você não tira aquela película de cima, que é a epiderme do frango ali, né? Sim. Então ele fica amarelo. As pessoas pensam que é por causa é só porque é depenado à mão. No processo atual, só para aproveitar esse gancho, que é mecanizado, né? Tem uma linha de produção. A gente consegue manter esse efeito também? Amarelo? Não. Por quê? Porque as depenadeiras são dedos de borracha que rodam numa velocidade muito grande. E a escalda, ela é feita com a água na temperatura em torno de 58, 60 graus. Um pouco mais fria do que a escalda que a gente faz com a água fervente, normalmente que eu tempero na mão. Porque senão você estraçalha o frango, né? Você escalda muito o frango. E o processo mecânico da borracha passando na pele do frango, ele tira aquela primeira camada. O que do ponto de vista de sanidade é até bom. Sim. Você tira uma camada que é a camada que teoricamente é a mais contaminada. Verdade. Tá certo? Então, na verdade, o processo de limpeza, o frango branquinho,
ele é mais saudável do que o frango Sim. com aquela pele de cima, que é a parte que está mais de contato com o meio ambiente, né? Com o meio externo, que está mais contaminado, inclusive a pena, né? Tem sentido. O couro cabeludo da gente é a parte mais suja que a gente tem. Sim, tem razão. A pena do frango não é diferente. Né? Tem razão. Então... Mas e o Jorge? O seu Jorge Retório... Onde que ele entra nessa... O que aconteceu? Aí que a gente começou a ir criando esses frangos para manter esses clientes da feira, chegou um ponto que terminaram os 400 primeiros frangos e os pintinhos que a gente tinha lá já estavam pequenos ainda. Aí nós começamos a comprar frango. São 3 meses que vocês levam? Na época era 60 dias que demorava o frango para crescer. E aí a gente começou, para não perder os clientes, para não ter uma ruptura lá na feira, nós começamos a comprar o frango vivo e vender. E nessas de comprar, a gente começou a identificar quem são os fornecedores que criavam frango aqui na região. Aí conhecemos o seu Arnaldo, que era o Felipe, que vendia ração da Anguera, que era representante. Ele conhecia o seu Arnaldo, que era uma outra pessoa que a gente começou que tinha uma granjazinha que vendia frango também. E nessa nós conhecemos o seu Jorge Retório. O seu Jorge Retório, ele tinha uma granja lá em Antônio Carlos e tinha frango toda semana. Ele tinha várias idades de frango. E aí, e ele foi para nós muito especial, porque assim, a gente na época não tinha, a gente pagava frete, a gente não tinha carro para buscar nem nada. E ele se sensibilizou conosco e gostou da gente e concedeu crédito. E ele entregava o frango para a gente na caminhonete dele, sabe? Então, assim, não cobrava frete e tudo. Então, assim, foi uma pessoa que realmente nos ajudou muito no início. Interessante. A ponto que a gente parou de criar o frango e começamos a comprar o frango vivo e abater e vender. Fazer o beneficiamento, disponibilizar. E disponibilizar. E aquele galpão que a gente construiu para criar o frango, aos poucos a gente foi adaptando ele para virar um pequeno abatedouro. Sabe? Então, assim, aí isso foi, aos poucos a gente foi fazendo e foi montando uma estrutura de abate. E isso aqui no Boa Vista? Aqui no fundo da horta de casa. Isso é uma coisa que eu queria contar, que é interessante. Eu falei no início, né, que meu pai abriu mão e tudo. E quando ele veio para Barbacena, ele procurou, nessa de procurar uma casa para a gente morar, ele escolheu uma casa que tinha um quintal grande. E ele falava com a gente muito isso. Falou, olha, isso aqui no futuro pode servir para vocês para alguma coisa. Né? Então, você olha a visão interessante dele, né? Porque, assim, sei lá, de repente pode construir um barraco para aluguel, pode construir... Ele não sabia o que era. A casa era uma casa muito simples, né? Muito modesta, mas que tinha um quintal grande. E realmente esse quintal foi o que a estrutura que deu para a gente dar o pontapé inicial do nosso negócio. A gente ficou até 1991, ou seja, de 78 a 91, a gente ficou ali no fundo da horta, criando frango, abatendo e vendendo e tudo, sabe? Então foi um período muito longo, né? De experiência ali. É isso que marcou muito. Acho que muitos moradores, eu tenho amigos também que têm essas memórias, como te falei, né? E eu acho que isso é muito interessante. Mas você comentou sobre a feira. Primeiro que eu não sabia, eu sou um frequentador da feira de sábado. Muito raramente eu vou na de domingo, que eu prefiro a de sábado por ter mais frequentadores, produtores, etc. Né? Nenhum problema com a feira de domingo, mas... enfim, domingo a gente tem outras agendas, de repente a gente não consegue. Mas a de sábado eu não tinha essa informação, acredito que muitos aqui também não tenham, né? De vocês terem sido esses iniciadores, né? Da feira de sábado, que eu acho que hoje está muito estabelecida, numa rua larga, confortável, né? Que a gente tem a facilidade de um trânsito, né? Você pode andar com seus carrinhos sem problema, fazer as suas compras tranquilo, né? Encontra com um, com outro, toma um café. A feira é um espaço democrático, né? Eu acho que a feira é a identidade do brasileiro, né? A feira eu vejo que ela é muito mais que uma forma de comércio, né? Ela tem essa manifestação identitária, ela tem essa brasilidade, no nosso caso a mineiridade. A gente não tem feira só em Minas, naturalmente que não, mas eu vejo que a gente tem essa mineiridade, né? Tem o respeito àquelas tradições do interior que a gente tanto gosta, né? Mesmo quem já saiu de lá, está numa cidade
pequena ou de porte médio, né? Não está na capital, mas às vezes a gente também se resgata essas tradições, como é o caso de vocês que vieram de cidades ainda menores, né? Próximas daqui. Você disse um pouco sobre o papel, né, da feira nessa trajetória, mas eu queria voltar nesse ponto porque assim eu insisto que é mais do que uma forma de comércio. Então, certamente, deve ter acontecido alguma história engraçada. Eu até coloquei isso aqui na minha pergunta. Eu falei assim, eu vou pegar no pé dele lá amanhã. Deve ter acontecido alguma história engraçada, né? E que talvez não tenha sido relatada no livro, mas que vocês tenham memória, porque a gente sabe que os começos são tortuosos mesmo, né? Mesmo, há atropelos e tudo. Mas deve ter acontecido nesse meio tempo algum momento assim, né, que a gente parou para achar até engraçado. Até do aperto, às vezes a gente acha graça, né? Tem que ser assim, senão a gente não consegue vencer. Você se lembra de alguma história que possa ter trazido assim esse momento talvez de alívio, né? Assim, poxa, nem tudo tá daquela forma que a gente imaginou. A feira, eu costumo falar, Rodrigo, assim, para mim foi a melhor escola que eu tive, sabe? Eu comungo com a sua opinião, acho que a feira talvez seja um dos ambientes mais democráticos e de mais retorno social, porque você tem a oportunidade ali de pessoas que iniciarem um negócio de qualquer forma, o produtor de levar as pequenas produções dele para vender na feira, direto no consumidor, né? E ali você aprende demais, porque é uma diversidade de pessoas, né? Então, assim, tem gente de todo tipo na feira. É verdade. Tem pessoas excelentes, tem pessoas ótimas, mas tem pessoas ruins também. Então, assim, tem gente que vai na feira só para furtar. Tem gente que faz a feira furtando os outros. E eu, assim, você está falando de algumas histórias, eu não sei se essa consta no livro, mas eu tive algumas histórias interessantes na feira. Uma delas foi isso, assim, a feira, quando a gente iniciou na feira, a gente ficava sozinho na feira um tempo. Teve uma época eu tinha 2 bancas, meu irmão ficava numa banca, eu ficava na outra. E a gente levava a caixa de isopor para botar o frango dentro do gelo e ficava atrás e a banca na frente. Então a gente embalava alguns frangos, colocava em cima da banca e colocava os outros frangos dentro da caixa de isopor atrás. E em cima da caixa de isopor a gente usava para a gente embrulhar o frango. Então a gente pesava o frango na presença do cliente. Sim. E virava de costas para embrulhar o frango. E assim, normalmente a feira por volta de entre 9 e 10 horas era o movimento da feira que enchia de gente, sabe? E eu atendia sozinho, a banca estava cheia e normalmente o cliente tinha aquele comportamento de ele gostar de escolher o frango que ele quer, que pesa para ele, né? Sim. E eu atendo uma pessoa, atendo outra, atendo outra. No determinado momento eu fui atender uma senhora e ela já tinha tempo que ela estava lá na banca e ela não tinha escolhido o frango dela ainda, sabe? Um pouco estranho, né? Eu achei esquisito aquilo, falei, pera lá. Aí ela falou, pesa um frango para mim. Aí quando eu peguei um frango que eu pesei, que eu fui embrulhar, eu olhei por debaixo da banca e vi que tinha um frango dentro da bolsa dela, desembrulhado. Nossa. Sabe? Então, aquilo, assim, de repente, eu entreguei o frango para ela e falei assim, a senhora vai levar os 2? Na hora que eu falei assim, ela ficou toda sem graça, sabe? E, você me desculpa, eu já tinha escolhido o meu frango, a banca estava cheia, as pessoas afastaram dela, assim, ó, e ela ficou sozinha, assim, no meio da... E eu comecei a falar, sabe? Falar. Foi uma vergonha para a senhora, estou vendo que a senhora não precisa, a senhora é uma pessoa de posse. Eu levantei 4 horas da manhã para vir aqui na feira, só vem aqui para mim. Mas a mulher ficou sem graça. Faço ideia. E é muito desagradável, né? É desagradável demais. Puxa. Então, assim, isso foi uma história assim, que a gente vê que realmente infelizmente, as pessoas falta às vezes valor, falta as pessoas entender o quanto que é importante aquele dinheirinho das pessoas que estão ali trabalhando, né? Faz muita falta para aquelas pessoas. E o sujeito só chega naquela hora, né? Eu, por exemplo, você falou do horário de 9 horas. Geralmente eu estou nesse horário 9 e pouquinho, é realmente o horário que tem muito movimento, né? Na de sábado, pelo menos, que é a única que eu poderia, assim, pontuar alguma coisa.
E realmente, na hora do movimento, mesmo que a banca tenha uma estrutura melhor, né, ou com alguns funcionários a mais, você fica um pouco vendido, porque a atenção está mobilizada, né, com o produto e atender da melhor forma possível, acredito eu, pelo que a gente conhece, vocês faziam isso. E assim, de repente você ter, né, o sujeito, quer dizer, 9 horas, 9 e pouco, a hora que você chega ali, que você está vendo aquilo acontecer no momento que você chegou. Só que a brincadeira já começou mais cedo. Começou no dia anterior, o sujeito chega ali 4 horas da manhã. Muito raramente na minha vida eu fui 4 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas da manhã numa feira. Às vezes eu tinha que fazer esse movimento por algum compromisso depois, alguma viagem, etc. Não queria deixar de passar, comprar o produto fresquinho e tal, levar para casa. Mas se eu te falar que, assim, quase nunca eu fui nesse horário, mas é legal, a gente poderia, né, assim, ter uma visão do que é um momento duro. Né? E isso eu ainda estou pontuando a hora de chegar, de montar, começa a chover, tem o frio, dependendo da situação, do momento do ano, mas a gente não sabe o que está para trás. Né? Tem muita coisa antes ali. Né? Os dias anteriores. Preparar o produto para chegar na feira. Né? No caso do produtor que vai colher, que vai embalar, e preparar material, preparar embalagem para o cliente, né? Preparar até troco, você imaginar. A gente às vezes saía de véspera, né? Tem outros anjos também, o seu Zé Lauro da padaria, o seu Nivaldo, que era outra pessoa que a gente ia nas vésperas lá trocar dinheiro para levar dinheiro trocado para a feira, porque você precisa de troco, né? Sim. Hoje em dia está tudo no Pix, no cartão, mas na maquininha. Mas mesmo assim o dinheiro miúdo ainda é difícil, né? Eu vejo às vezes o sujeito fica com dificuldade para poder fazer um troco lá, mesmo a gente ajudando, facilitando, mas naquele tempo então era pior. Não né? Era difícil mais, muito difícil conseguir às vezes. Então assim, realmente... E agora, é um sacrifício bom, sabe? Saudável. As pessoas, eu vejo assim, são muitas pessoas que trabalham na feira e que se sobressaem, que conseguem, às vezes, sustentar a família. E às vezes, dar uma condição que talvez não tivesse uma feira. A feira é um lugar realmente espetacular para oportunidade para as pessoas. Né? Para a sociedade, porque eu costumo falar assim, sabe, Rodrigo? Às vezes a gente pensa assim, um comércio, ele é bom para o dono do comércio. Não, ele é muito melhor para a sociedade do que para o próprio dono. Você imagina quantas pessoas que se beneficiam de estar ali comprando aqueles produtos. Né? Exatamente. Às vezes um carrinho de pipoca, quantas pessoas? Tem um cara, às vezes, ganhando, às vezes, fazendo um saláriozinho dele ali, mas tem quantas crianças comendo aquela pipoca e saindo dali felizes? Tem um lado social que a gente às vezes não mede, né? A gente não mede. Sim. O benefício que a gente tem razão. de ter um comércio à disposição, de ter ali um vendedor de picolé para te vender um picolé, de ter um vendedor de salgado para te vender um salgado. Verdade. Né? E a gente, como cliente, se beneficia daquela questão. Né? A gente às vezes só pensa que o outro está ganhando dinheiro dele ali, mas tem a sociedade que está se beneficiando de ter aqueles produtos à disposição. É interessante o que você comenta sobre isso. Eu já venho observando, não tem muito tempo que eu faço feira, mas nesse tempo todo eu venho silenciosamente observando detalhes semelhantes assim, tanto que te fiz essa pergunta. Ontem estava finalizando a pauta de noite, e, enfim, você comentou e agora me vem à cabeça alguns exemplos semelhantes, né? Eu tenho eu frequento algumas bancas de pais e mães de alunos que eu tenho, e por vezes eles estão lá ajudando no sábado, né? Quer dizer, depois de uma semana árdua de trabalho, eles geralmente estudam em turno integral, né? Numa instituição aqui da cidade. Então, assim, aprendendo coisas afins a essa função que eles têm, né? Alguns têm algumas propriedades aqui na região, vão levar o seu produto lá como vocês faziam, tudo bem, né? E geralmente é um negócio de família. Mas aí você vê a meninada com o esforço, são pessoas jovens, como vocês começaram, né? E depois você passa lá, você chega na banca, como aconteceu há uns 15 dias, eu passei lá, cadê a moça? Não, ela foi minha aluna, excelente. Não, ela tá lá em Viçosa, fazendo engenharia. Quer dizer, aí você olha uma coisa daquela, cara, não tem preço, Carlos, você entendeu? E por isso é que a gente não pode mensurar, você até me perdoe, porque você é um homem da matemática e objetivo, mas a gente sabe que tem o outro lado humano, o outro lado de enxergar de forma mais larga esse contexto, porque
faz parte de onde vocês vieram, como vocês começaram a conceber a vida, né? E mesmo o mundo dos negócios, que é mais objetivo, mais estrito por vezes, né? Então, assim, quando você levanta isso, eu acho que fica muito justificado. Muito justificado o esforço, muito justificada a ação, ou as ações, melhor dizendo, que vocês têm. E é uma visão um pouco diferente mesmo do fenômeno, do que ele pode gerar, sobretudo numa cidade como a nossa, né? Que tem as suas limitações, né? Mas que vem a despeito disso, conseguindo avançar muito graças ao esforço dessas pessoas, né? Que é um trabalho de formiguinha, todo sábado é aquela luta, né? Eu, como eu te falei antes, tive essa possibilidade, porque eu convivi um pouquinho com essa história, em função do ofício que meu pai tinha, né? Fornecia o equipamento para os produtores. Então, eu conheci um pouquinho, depois que ele faleceu, eu não segui no caminho, mas, enfim. Então, eu sei um pouco o que é, né? Claro que nunca na sua pele. A gente sempre respeita muito, né? Por isso que a gente está aqui hoje batendo esse papo descontraído. Eu acho que num momento até muito interessante, né? Uma semana muito interessante, que é uma semana em que a gente pode fazer essa reflexão, a gente pode buscar reviver, renascer, né? Tem vários sentidos o momento que nos espera agora, no final dessa semana. Mas eu acho que é muito oportuno, sua agenda foi muito positiva de a gente ter tido esse tempo para conversar na terça-feira, que antecede essa Semana Santa, né? Para a gente pensar no que a gente faz, nas ações, no impacto que elas têm. No caso de vocês, também isso, mas entendo eu, sempre comemorar. Porque para nós, de Barbacena, acredito, talvez não possa falar pela população, falo por mim, mas por uma boa parcela. É um orgulho para a gente também. Toda vez que você passa na 040 ali, né? E a gente vê vocês que foram para o Ceasa, debaixo de uma chuva, passaram naquela região, nunca imaginaram ia estar ali, né? Nem ocupando uma banca, quem dirá ocupando a dimensão que vocês têm, que depois você vai pontuar para nós. Mas eu acho interessante essa história que você conta. Quer dizer, interessante porque a gente está sujeito, né? Essa história da feira. E deve ter ficado muito feio, porque a careta acaba ficando na cara de quem faz, né? E esse movimento do afastamento eu achei assim, triste, mas emblemático, né? Como uma forma silenciosa de condenar uma atitude reprovável, tendo em vista o contexto dela, né? E o que você falou, poxa, nós estamos aqui numa luta danada que ninguém viu, né? Tem até aquele ditado assim do botequim, que é uma tradição nossa também, né? O sujeito está vendo ali a caninha que você está tomando, mas não vê o que você passou para chegar ali, o tombo que você levou, vamos dizer assim, né? Eu achei que esse ditado, ele mostra essa questão. Agora, eu resolvi fazer uma brincadeira com vocês, uma brincadeira respeitosa, porque faziam isso comigo brincando com um dos sobrenomes que eu tenho, né? O frango vendeu mais porque era amarelinho ou era amarelinho que vendeu mais? Tem sempre aquela história daquele comercial, né? Mas você comentou isso conosco, eu não podia deixar de passar, apesar de você já ter feito aquela explicação, que para mim foi muito inusitada, né? A depena manual e essa com a máquina, né? Existem empresas específicas para fornecer só esse tipo de maquinário e avançar a tecnologia para poder aumentar a produção por hora, nesse sentido? Sim. O Brasil é muito eficiente na avicultura, né? Em especial na avicultura de corte. Uhum. Nosso Brasil é o segundo maior produtor de frango do mundo e é o maior exportador desde 2005. Ou seja, já estão quase 20 anos aí que o Brasil está como o maior exportador de frango. 1/3 da exportação mundial sai do Brasil. E aqui, isso por consequência, a gente tem também um orgulho muito grande de dizer, o Brasil hoje tem muitas empresas nacionais que fornecem equipamentos com altíssima tecnologia fabricados no Brasil. Vocês têm esses lá? A gente tem equipamentos, a nossa empresa, a gente tem um frigorífico, uhum, né, que nós, longe da gente ser dos maiores. Sim. Mas, com certeza, modéstia à parte, a gente está entre os melhores. Sim, a presença é inquestionável. Por quê? Haja visto o seguinte, nosso frigorífico ele tem as principais habilitações de exportação uhum, que tem no mercado.
Então, assim, todos os mercados mais exigentes a gente tem. Então, assim, nós somos habilitados para a Europa, somos habilitados para a China, somos habilitados para o Japão, somos habilitados para o México, somos habilitados para Halal. Então, assim, talvez a gente seja uma das poucas plantas que tem tantas habilitações em uma única unidade. A gente tem grandes empresas no Brasil, JBS, BRF, grandes cooperativas, mas que também têm habilitações. Só que eles têm várias unidades. Então, assim, normalmente uma unidade é dedicada a um determinado tipo de mercado. Então, essa condição que a gente tem ali é uma condição, e isso, você fez a pergunta de equipamento, né? Eu fiz um viés, mas na verdade é o seguinte, essas habilitações, ela precisa de tecnologia, porque precisa de ter processo seguro. As habilitações, na verdade, o que garante a habilitação são o processo de produzir um alimento seguro. Certo. Então, aí você tem planos de controles de qualidade interno, planos de manutenção, planos de processo, tudo muito estruturado. Hoje nós temos lá um serviço de inspeção federal com 3 veterinários oficiais que ficam o tempo full time na planta. Tem mais 160 funcionários que ficam à disposição da inspeção, que são comandados pelo Ministério da Agricultura. A gente só fica só por conta de avaliar processo de qualidade do produto. Como é que vocês lidam? Agora que você me explicou essa questão, me surge talvez uma curiosidade. Como é que vocês lidam com uma possível subjetividade no produto? Porque trata-se de alimento. Eu não estou montando um carro que eu tenho talvez mais controle no processo produtivo em termos da sua, digamos, perfeição, entre aspas, lá no final da linha, na parte de inspeção. Eu vou ter unidades, se não idênticas, 99,9% semelhantes. Como é que a gente lida com possíveis variações, né, sazonais? São Pedro precisa ajudar a gente às vezes, né? Chega um frango com... É tudo vivo, né? Na verdade, como é que vocês trabalham essas pequenas variações que eventualmente podem ocasionar algum problema, sobretudo quando a gente fala de exportação, né? Quando eles chegam no país para onde eles são vendidos? Como é que vocês trabalham isso? Na verdade é o seguinte, igual eu falei, o Brasil é muito evoluído nessa questão. Então, nós temos uma norma técnica muito robusta. Sim. Tá? Muito robusta que começa antes de chegar aqui no frigorífico. Então, nós temos um Plano Nacional de Sanidade Avícola que acompanha todo o processo, desde do alojamento do pintinho, da matriz, da produção do pintinho, da granja, para ser controle de todos os patógenos, todas as doenças. Então, existe um plano que é tudo monitorado pelo Ministério da Agricultura e pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual, que no caso aqui em Minas Gerais é o IMA. Sim. Então, existe todo um controle de sanidade, porque assim, olha, se eu levar um animal doente lá para o abatedouro, ele vai ser doente depois de morto também. Tá certo? Então, assim, eu preciso primeiro começar a tratar a saúde dele lá na granja para que ele chegue saudável no frigorífico. Então, quanto mais saudável ele chega, melhor eu vou ter o produto lá na frente. Então, existe um processo, fábrica de ração, existe toda uma norma muito robusta com pontos de controle. Isso estão na ponta toda, do início até o fim. Nós temos desde as matrizes que produzem os ovos, o incubatório que faz os pintinhos, a fábrica de ração que produz a ração e a integração, que são produtores rurais. Temos 100 produtores rurais na região que criam o frango em parceria conosco, quando a Riviere fornece o pintinho, a ração, a assistência técnica, e o produtor cria o frango sob a nossa gestão. Sim. No frigorífico também existe todo um processo de inspeção, que ele é também normatizado. Então você tem primeiro a inspeção que a gente chama de antemortem, ou seja, antes do frango iniciar o abate, os veterinários avaliam as aves pelos boletins sanitários que chegam da granja, né, e faz uma amostra visual no frango. Então, assim, o frango ele só é autorizado para ser abatido depois que ele passou por essa inspeção sanitária antemorte. Aí ele é autorizado a iniciar o abate.
iniciou o abate, logo depois da depenagem, você já tem mais uma equipe de inspeção que inspeciona visualmente a parte externa. E aí existem normas de condenações. Assim, o que condena? Então, assim, olha, um frango mal sangrado, um frango que está com hematoma, que está... ou eles chamam de caquético. O que é um caquético? A maioria dos frangos estão num tamanho. Que é um muito pequenininho, aquele frango ele teve um problema. Então, ali eles já separam e condenam aquela carcaça para não seguir no processo. Entendi. Isso vai passando em cada etapa. Depois do processo de depenagem, vem a evisceração. Então, você tem um processo de evisceração, e aí ali é onde você tem o maior número de pessoas na linha fazendo a inspeção. Tá? Porque ali a carcaça está eviscerada, está aberta, então são vários operadores e todos analisam carcaça por carcaça. Da mesma forma, se tiver, por exemplo, alguma contaminação interna, né, alguma doença respiratória, alguma coisa que possa contaminar a carcaça, ali mesmo ele já tira essa carcaça da linha e também condena, total ou parcial, dependendo do tipo. Ele já tem toda uma relação de possíveis problemas que podem acontecer no processo. E também uma certa flexibilidade, né? Porque você não vai conseguir, por exemplo, num grupo num grupo de 100, nem sempre os 100 vão estar aptos. É ave por ave, é animal por animal. Existe estatisticamente, assim, em torno de 1 a 2% existe condenação todos os dias. Entendi. E eles têm um caminho ou outro? Sim, tudo que é condenado vai para a fábrica de farinha. Ah, tá. Então, a gente tem na empresa também a fábrica de farinha. O que é? Todos os resíduos, penas, vísceras, sangue, ossos, todos os resíduos vão para essa fábrica e ali é feito 3 produtos. Farinha de pena e sangue, que é utilizado para ração, e farinha de vísceras e óleo de vísceras. Então, esses 3 produtos são feitos com subprodutos do abate. Interessante. Aí tudo vira ração animal. Então, assim, se olhar lá na sua ração do seu cachorrinho lá, você pode olhar lá que tem farinha de vísceras de aves, que é exatamente farinha, é um produto de excelente qualidade e que 100% utilizado. Entendi. E existem políticas, por exemplo, para um abate seguro e um abate confortável, no caso, para o animal? Sim, tem todo, a gente chama de bem-estar animal. Tem todo um processo de bem-estar animal que também começa lá na granja. A forma de pegar o frango, você não pode pegar de qualquer maneira, você não machucar. Você tem todo um processo de bem-estar animal que você tem que tratar o animal para que ele sofra o mínimo possível. E isso reflete na qualidade do produto, né? Proteína, exatamente. Maciez, então, assim, etc. Na hora que o frango é pendurado, o local onde ele é pendurado na linha, que ele tira da caixa e pendura na linha, é um local escuro, com uma luz azul, para manter ele mais calmo possível. Ele é colocado na linha, ele tem um anteparo que ele vai passando no peito dele para ele se sentir mais seguro, para ele não se debater, para ele ficar calmo na linha. E aí, depois que ele passa por esse processo de pendura, aí tem um atordoamento, que na verdade ele passa com a cabeça dentro d'água e aquela água tem um choque fino, um choque que na verdade ele tem uma voltagem baixa, uma amperagem controlada de frequência ali, que funciona como anestesia. Ele apaga, né? Na verdade ele desmaia e aí quando é feita a sangria ele está sem consciência, então ele não sente dor. Que interessante, é muito detalhista, né? Muito criterioso. É até interessante que a nossa audiência saiba, né? Porque talvez a gente só passe ali do lado de fora e a gente ainda pensa que é feito de forma tradicional, artesanal, como você contou no início aqui com as latas de margarina e tudo mais. A sangria é manual ou existe alguma máquina que faz de um por um? Tem uma máquina que corta as jugulares, né? São 2 serras que cortam as jugulares, que é onde é sangria, mas ficam os funcionários acompanhando, que caso algum desvie ou não seja bem sangrado, ele faz a sangria manual. Entendi. Só que e aí o frango percorre um
trecho, né? Onde é que ele está sangrando, normalmente é 4 minutos, Sim. que demora para escorrer todo o sangue, aí ele chega no setor escaldário e debenagem. Entendi. Agora, Carlinhos, olha só, isso se reflete em muitos aspectos, né? A gente já falou qualidade, um produto mais bem aceito, mas também eu gostaria de comentar a respeito do ganho de escala, que é muito importante numa empresa grande, né? Em todas elas, mas sobretudo nas empresas maiores, né? Você tem um ganho de escala muito grande com essa automação, com esse trabalho, né, de um abate mais humano, se é que a gente pode usar esse termo. E por causa disso, a gente consegue otimizar essa produção. Eu uso um título da obra que vocês nos deixaram, né? De 50 unidades a 800 mil unidades. Né? Eu acho que isso é bem marcante, né? Do quintal para o mundo, esse é o título que está aqui, um dos títulos que a gente vê aqui nessa obra. Então, no bojo desse processo que você comenta conosco, né? Dessa automação, desse cuidado, dessa normatização, eu comento com você o seguinte, né? Eu te pergunto, como é que se deu esse processo de expansão para mais de 40 países? São 5 continentes, são muitas normas sanitárias distintas, mais do que isso, são culturas distintas, muito embora o mundo ocidental partilhe muito da cultura né, que nós herdamos dos gregos e dos romanos. Então, assim, nosso modo de viver é mais ou menos o mesmo, mas a gente tem, né, as culturas peculiares, tem as suas especificidades, né, para se alimentar com determinados alimentos, come-se uma parte, não come-se a outra, coisas nesse sentido. Então, isso tudo entra nesse bojo, né, dessas normas. São 5 blocos, né, são blocos europeus, o Canadá, que também é muito exigente, né, a China, por exemplo. Quais são essas exigências mais comuns ligadas a esses traços culturais, né, de povos tão diferentes que têm moldado o produto de vocês, moldado não só o produto, mas moldado certamente a conduta dos colaboradores, dos dirigentes, acredito, né? E também eu aproveito porque são temas conexos, né? Como é que vocês estão se preparando para essas políticas ESG, né, que a gente tem, com atenção ao meio ambiente, ao lado social, à governança, né? E, em última instância, mas não menos importante, como é que está sendo esse preparo para a economia de baixo carbono, que está chegando, e eu me lembro que vi uma entrevista do CEO da Natura, e ele comentava uma coisa interessante, que antes o mundo era ou faça uma coisa ou vamos ter um prejuízo outra. Quer dizer, não se concebia uma empresa lucrativa que respeitasse, por exemplo, o meio ambiente, ou que respeitassem as normas que você citou de modo geral para nós, porque são exigências para além de sanitárias, né, que vão garantir a presença do produto fora, né, e a saúde de quem consome. Mas o que acontece? Ele prefere, né, eu acho que tem um sentido, mudar esse jogo e acrescentar o E. Né? Eu sou lucrativo e sigo, respeito e busco fazer, né, de uma maneira, busco desenvolver a atividade de uma forma que seja adequada, né, e que respeite todos os outros setores envolvidos, né, e em última lembrança, nossa casa maior, que é o nosso planeta. Como é que vocês estão fazendo, como é que estão passando por esse processo todo? Na verdade é o seguinte, vamos começar a falar do mercado, né? Uhum. Uma coisa interessante falar é que o frango, ele é um animal que ele tem 100% de aceite no mundo, então não existe restrição alimentar. Independente de cultura. Independente de cultura, todas as culturas consomem o frango. Diferente da vaca, por exemplo, que é sagrada na Índia. Isso. O suíno, que não é consumido pelos muçulmanos. Uhum. Né? O frango, ele é extremamente, como o peixe, ele é extremamente aceito para o mundo inteiro. E isso é muito positivo, porque o frango ele tem uma capacidade de produção absurda para alimentar essa quantidade de gente, tá certo? Então, assim,
a resposta que o animal dá no desenvolvimento, na conversão de alimento, de transformar o alimento vegetal em proteína animal, né? Que o frango nada mais é que milho e soja transformado em carne. Sim. Tá? É extremamente saudável e ele tem uma eficiência muito grande para fazer isso. O desenvolvimento genético dos animais, a seleção de animais que dão essa resposta muito rápida, proporcionam essa condição de evolução muito grande de conseguir produzir muito com pouco. Tá? Então, isso é muito interessante. E os mercados, na verdade, as exigências que têm é muito, muito, muito preocupado com a sanidade. Sim. Tá certo? A exigência, existe uma preocupação com saúde pública, porque de fato existem riscos de um produto mal processado que pode levar a um risco de saúde, né? Então, os países, quanto mais exigentes são muito exigentes, muito preocupados com isso. Existem as proteções de mercado também. Muitas exigências são protecionistas, são para preservar determinados mercados, para que eles exigem da gente, para que a gente fique menos competitivo em relação ao mercado deles. O jogo, também, né? É jogo também, existe isso também, sim. Existem algumas questões que você falou que é interessante, por exemplo, de hábito, né? Você pega, por exemplo, a China, né? Os orientais, eles consomem pé de frango com uma voracidade absurda. Não tem pé de frango que dá para eles. Meu Deus, mesmo? O pé de frango, a gente vende o pé do frango mais caro que a gente vende o peito de frango aqui no Brasil. Né? Porque também tem poucos. A lei da oferta e da procura. A oferta e procura também, isso. Mas existe um hábito. E tem um sentido isso aí. Porque o pé, ele é rico em colágeno. E como as civilizações orientais se preocupam muito com a saúde, então lá eles consomem muito o pé também por uma questão de ser saudável. A gente aqui acha que não. A gente não tem esse hábito, mas o pé do frango é muito rico em colágeno. Inclusive, eu sei que vocês entrevistaram recentemente o Dr. Geraldo Barroso. Sim, foi. Né? Exato. E ele era um consumidor de pé nosso, que ele fazia uma geleia com pé de frango. Ele comprava pé de frango para fazer geleia, porque ele consumia. Né? Entendi. Então, assim, existem essas questões. E outras questões que existem, por exemplo, a China consome muita coxa, é questão de gosto, e eles importam coxa e exportam peito. Lá não sobra peito de frango e não consome. Nos Estados Unidos, o contrário. Consome mais peito e exporta coxa. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um consumo muito grande de asa. Coxinha da asa, porque aqueles eventos de basquete, bola, aqueles jogos, eles servem aquelas caixinhas cheias de coxinha de asa de frango, assim, apimentado, então é um consumo absurdo. Eu estava lendo uma reportagem há poucos dias, tem um evento lá nos Estados Unidos, não sei qual evento que é esse, que eles consomem o equivalente a um mês de produção do Brasil em um dia. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Sabe? Então, assim, existem esses hábitos. E o frango tem essa facilidade, né? É um coringa, então. De você ter, né, muitas formas de preparo. Né? Você pode fazer um bife do frango, você pode fazer um frango ensopado, pode fazer diversas formas de fazer. Com quiabo, mineirinho, já pensou? Com batata, com não sei o quê, enfim, existem muitas formas de consumo. Muito bom. E além de não ter restrição à questão alimentar, né? Então, assim, é muito saudável. É muito difícil você falar, eu não como frango, é muito difícil. É verdade. Porque é saboroso, é acessível, pelo fato dele ser muito eficiente na produção, torna-se uma carne muito acessível também. Sim. Né? Agora, a outra pergunta que você falou da ESG, né, que você comentou da ESG, bom, aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, contar uma história que talvez não esteja no livro também. Isso é bom. A Rivelli foi o primeiro abatedouro em Minas Gerais a conseguir uma licença ambiental de operação. E não foi por acaso, porque a gente é bonzinho também, não. Vamos falar que a gente é bonzinho, não. As circunstâncias não colocou naquela condição. Sim. A gente estava no fundo da horta em casa, isso lá em 1990, quando nós começamos a construir o abatedouro onde ele é. Nós saímos de um abatedouro que abatia
1.500 frangos por dia para um abatedor que tinha a capacidade de abater 1.000 frangos por hora. E naquela época, o CODEMA, que era um órgão em Barbacena que já tinha ação, nos cobrou a licença ambiental. E aí a gente teve que correr atrás de conseguir. E fomos muito felizes na época, porque a gente, nessa de conseguir de ir atrás de um serviço de engenharia, de alguém para fazer esse projeto, essa questão nossa, nós fomos muito felizes que a gente encontrou uma empresa em Campinas, que até hoje é nosso parceiro, chama EMA Engenharia. É um pessoal muito eficiente, muito bom. Deu muita sorte de cair na mão desse pessoal e desde o início eles fizeram um projeto de tratamento de efluente, porque o principal contaminante nosso é a água, né? Porque a gente consome muita água no frigorífico. Você gasta a média de 20 litros de água por ave no processo de abate. Então o consumo de água é muito grande. Então você descontaminar essa água é um processo demorado e crítico, sabe? E caro. Imaginei. Mas a gente começou desde o primeiro dia de abate nosso ali já com um sistema de tratamento e a gente sempre teve a nossa eficiência de tratamento acima do que a legislação permitia. Então a gente começou, isso nos colocou numa condição muito boa, né, desde sempre, abrindo muitas portas para a gente. Né? A gente é referência com relação a essa questão das questões ambientais. Hoje nós temos a parte que eu citei ali do tratamento de resíduos, então 100% dos resíduos sólidos gerados no processo de abate são processados e transformam em farinha, as farinhas de ração animal. Os outros resíduos sólidos que geram no processo do restaurante, todos os outros resíduos sólidos, a gente faz compostagem e transforma em adubo orgânico. O nosso sistema de tratamento de efluente hoje, a gente devolve a água em melhores condições que a gente capta. Então nós temos uma eficiência de remoção de 99%. Então a gente tem, para você ter uma ideia, a nossa água que a gente devolve para o meio ambiente, ela tem uma qualidade superior à água do qual a gente capta. E a gente tem condições de repotabilizar ela. Excelente. Colocar ela em condições de reuso. Tá? Então, assim, a gente tem uma eficiência muito grande. A parte de gases, que é o tratamento da caldeira, que é a parte de consumo de lenha, a nossa caldeira também ela tem uma eficiência fantástica, então a gente tem uma queima perfeita que gera zero de fuligem, então a gente tem um sistema de tratamento de filtro que não deixa nada para a atmosfera. Então nós temos a parte de odor, que é um problema na nossa atividade. Sim, né? Porque esse processo da fábrica de farinha, imagina, são digestores que cozinham esses produtos e que geram um odor muito desagradável. Mas nós temos também lá um sistema de filtros e aerocondensadores, que até a gente ganhou uma premiação relativamente recente, que nós conseguimos reaproveitar a energia desse vapor, fazendo a condensação, e essa água quente que a gente condensada, a gente faz por troca indireta, aquece a água que usa no próprio frigorífico e no final os gases não condensáveis passam por um filtro biológico que ele neutraliza o odor, né? Lógico que fica um cheiro característico, mas não é nada que gere qualquer tipo de desconforto ou problema maior, né? Sim, sim. Então a gente tem uma preocupação muito grande nessa questão ambiental e tratamos isso com muito respeito, com muita seriedade, né? E a parte de governança também a gente vem fazendo um trabalho bacana, já desde 2013 que a gente tem feito um trabalho muito robusto na parte de governança e hoje meu irmão e eu, a gente já não está mais na execução, nós temos uma diretoria executiva que funciona, que está ativa, a gente está no conselho, a gente está trabalhando para que a empresa possa perpetuar e sempre com essas questões de respeito eu acho que a sigla ESG a gente já pratica ela há muitos anos. É interessante. Eu acho até que a gente está sendo
beneficiado no aspecto do bem-estar com isso também, né? Eu sou um frequentador do Desafio Rivelli, como corredor amador, então isso aí é uma extensão que tem a ver com essa forma de governança, com esse modelo atual, né? E eu acho que vocês estão fazendo, pelo que você comentou agora, essa migração de um perfil mais familiar para uma profissionalização empresarial. Não que não houvesse, porque vocês têm esse tino, começou no primeiro negócio, não vou me esquecer dessa história nunca maravilhosa, né? Tem história para contar realmente, mas você tem razão, né? Havendo uma profissionalização nesse aspecto, né? A atenção a aquela visão mais ampla que você tem, né? Não só objetiva do fenômeno. Então, assim, havendo isso, certamente a possibilidade de se manter, né, bem e em expansão é muito maior. Como é que você coloca o panorama dela hoje para nós em Barbacena? Quantas pessoas que aproximadamente estão com vocês, colaboradores? Como é que é o mix de venda em termos aproximados, né? No Brasil e exportação? Como é que vocês, hoje, nesse momento, traçam esse perfil da Rivelli hoje aqui na cidade? Olha, o grupo hoje tem aproximadamente 4.000 funcionários diretos. A gente tem unidade aqui na Matriz, que tem aproximadamente 3.000 e poucos funcionários, a maior parte fica aqui em Barbacena, né? Uhum. Temos a fábrica de ração também, que tem não sei exatamente, mas aproximadamente 200 funcionários. Temos o incubatório lá em Matheus Leme, que tem quase 100 funcionários. Uhum. Temos 2 grandes de matrizes, uma em Carmo do Cajuru e outra em Itapecerica, que emprega mais uns 200 funcionários nas 2 unidades. E temos 16 fazendas que têm atividades agropecuárias de frango, uhum, de pecuária de leite, pecuária de corte. São ligados a vocês. São tudo interligados conosco. Então, assim, a empresa hoje tem um número de funcionários, aproximadamente 4.000 funcionários diretamente. Você citou a questão do exemplo da corrida, né? Que é um evento do Desafio Rivelli que a gente faz. A gente iniciou em 2012. O ano passado a gente, infelizmente, não teve condições de fazer, mas é um evento interessante. Mas eu queria citar também um evento importantíssimo que a gente faz, que é o Dia de Campo. Já são 16 anos que a gente tem, reúne mais de 800 produtores e alunos de escola e tudo que vão lá nesse evento. É um evento muito rico, sabe, que a gente proporciona para toda a comunidade rural, né? A gente leva palestrantes bons para falar de todos os temas importantes da atividade de pecuária, de leite e agricultura, né? Uma coisa super interessante para a nossa região, que às vezes passa despercebido, como cresceu a produção de grãos aqui na região. Hoje, 70% dos grãos de milho que a gente consome, a gente compra aqui num raio de 100 km de Barbacena. A gente nunca imaginava uma situação dessa. Barbacena nunca teve essa produção. Hoje já tem produção de milho, produção de soja, as regiões. E só para você ter uma ideia do que isso representa, 1 hectare de terra na produção de pecuária de corte, na pecuária extensiva, ela gera aproximadamente R$ 1.500 de faturamento por ano. Tá? 1 hectare de agricultura de grãos gera aproximadamente R$ 20.000 por ano. Então nós estamos falando de uma atividade que representa 15 vezes mais a economia. Então, aí é lógico que não é lucro só, né? Uhum. Você citou o seu exemplo do seu pai que mexia com máquina agrícola. Exatamente. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Sim. Né? Nós estamos falando de venda de máquina, estamos falando de venda de semente, estamos falando de venda de adubo, nós estamos falando de geração de mão de obra, estamos falando de uma economia. Então, assim, você sair de um hectare de terra que fatura 1.500 para um hectare de terra que fatura 20.000 por ano, você pensar numa região toda, é muita coisa que melhora a economia na região. E se você imaginar, a gente produz aqui na nossa fábrica de ração 700 toneladas de ração por dia. Então, são
420 toneladas de milho consumida diariamente. É muita muita coisa que gera, né, de economia para a região no todo, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que às vezes passa despercebido, né? Eu costumo falar assim, as pessoas, infelizmente no Brasil, o empresariado ele é visto como mal. Eventualmente, sim. Eventualmente, principalmente o meio político planta essa ideia de que às vezes o empresário é explorador, o empresário é não sei o quê. Eu tenho comigo um conceito que eu acho que sem demagogia nenhuma, uma empresa ela é muito mais da sociedade do que dos empresários. Se você imaginar o que os empresários usufruem do negócio... você está reiterando isso aqui que você falou da feira, você estava comentando, é isso mesmo, você está reiterando a ideia. É insignificante o que um empresário, por maior ou menor que seja, o que ele aproveita do negócio dele, enquanto a sociedade aproveita. É verdade. Seja com geração de emprego, com geração de impostos, com o benefício da produção que ele está fazendo, né? Mas às vezes não é reconhecido. Sim, sim. Né? Mas é a questão de cultura, é questão que eu acho que, infelizmente, o nosso modelo político, não sou político, não entendo nada disso, o nosso modelo político ele não é bom, né? Isso não é, estou falando de A, B ou C ou D. Sim. Na verdade, o modelo político nosso eu acho que não é bom, né? Onde às vezes as ações são muito voltadas para o voto. E às vezes não se pensa no longo prazo, não se pensa em construir uma sociedade mais próspera, gerar mais oportunidades. Pouca descentralização, concordo com você. E é interessante reiterar essa visão que você tem sobre, né, o universo macro que um empreendimento desse pode atingir, porque não por acaso o Brasil é uma potência no agro, né? A participação do agro no PIB é inquestionável, né? Então, assim, e é matemática, de novo, são números, eu posso até não gostar deles, mas eles estão lá, né? Então, assim, é uma outra questão, né? Agora, uma curiosidade, se eu encher aqui um container com frangos de toda sorte, todos os cortes, e mandar para a China ou para os Estados Unidos, em quantos dias eu posso contar que vai chegar lá? Normalmente, em torno de 30 dias, dependendo do mercado, né? Dependendo do local. É lógico que o Japão é mais um pouco, a Europa um pouco menos, mas que bacana. 30, 45 dias de viagem. Eles são refrigerados, tudo certinho, chega com a qualidade controlada. Tem que ser. Interessante. Tem que sai da empresa, do frigorífico com menos 18 graus, né? E aí o container ele mantém essa temperatura, no mínimo menos 12. Até chegar ao destino. E o escoamento que se dá pelo Rio de Janeiro ou São Paulo? A maior parte é pelo Rio. Ah, tá. A gente tem bons portos no Rio. Foi uma coisa que nós começamos a exportar em 2003. O Rio não tinha muito a cultura de exportar container refrigerado, né? Mas a gente foi um dos pioneiros também. Interessante. E começou, hoje tem Sepetiba, tem Porto Itaguaí. Certo. E aí a maior parte vai pelo Rio. Às vezes alguma coisa vai para o Santos, por questão às vezes de navio, né? Mas a maior parte é pelo Rio. Interessante. E para a gente coroar essa história, assim, né, que é maravilhosa, agora a gente queria falar um pouquinho do livro que eu mostrei no início, né? O nosso pessoal aqui vai perceber também, né? É uma obra muito interessante e eu não sei se vocês têm a dimensão. A Rosane Queiroz, que é a jornalista que escreveu o livro, né? A biógrafa, vamos dizer assim, não sei se vocês têm noção do que a gente pode perceber aqui nesse texto, né? Embora vocês tenham fornecido os relatos, inclusive os relatos que estão em itálico, né? Vocês dando depoimento é muito interessante. Eu acho que é o fim, né? O fim, entre aspas, metafórico, que vai coroar essa obra, né? É o momento que a gente para e que a gente olha para trás, aquele caminho que a gente percorreu. Eu estou me lembrando aqui de uma foto que tem você carregando uma caixa de plástico na porta de uma casa, e ela me marcou muito.
porque ela tem uma... Eu sou um sujeito muito observador, sabe, Carlinhos? Então, o que acontece? Eu, às esse não falo muita coisa, se bem que eu gosto de falar também, mas tem hora que eu não falo, eu mais observo, sabe? Eu faço até questão de buscar ela aqui, porque eu andei... Esse livro está todo marcado. Aqui, ó. Acho que é você, né? Esse é o Roberto. Roberto. Então, isso aqui é o exemplo... É o exemplo da perseverança de casa em casa. Eu acho que essa foto é que ela fala muita coisa. Como as outras também, né? Eu não estou fazendo um juízo de valor de uma ou de outra. Aqui tudo é muito singelo, tudo é muito verdadeiro e tudo é muito marcante, né? Mas você vai entender o que eu quero dizer mais aqui nas próximas perguntas, né? Porque esse texto já não pertence mais a vocês. A gente que é da área de literatura, que gosta de brincar com as palavras, né? Porque é a dimensão artística que o homem precisa ter. A literatura é uma forma de arte. É uma forma da gente enxergar outros sentidos de vida. Então, eu não sei se vocês tinham em mente num primeiro momento essa outra dimensão que esse texto de vocês alcançou. Então, nós estamos aqui também hoje para poder falar disso e deixar isso registrado, que é a preocupação que a gente tem com a memória. E a identidade e a cultura da nossa terra. Longe de bairrismo, mas muito próximo desses valores que eu estou comentando. E me parece que isso é muito flagrante, na obra toda vocês fazem questão de falar disso. Tem um agradecimento no início, né? O agradecimento à família, ressaltando valores, as metáforas, que são metáforas aviárias, o livro inteiro, isso é uma coisa muito interessante. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar mesmo isso explícito. E julgamentos, avaliações, reflexões são feitas a todo momento. E essa é a história do homem. Né? Então, e a gente não precisa não tem que ter vergonha de fazer, porque certamente você não teria errado se não tivesse feito. Vocês não teriam errado se não tivessem feito. Vocês não estariam na estrada. É a obra de todos nós. Como a gente está aqui nesse bate-papo mais informal, mais descontraído, a gente quer pegar, fazer e acontecer. Nenhum outro objetivo para além disso. Né? E deixar isso registrado no tempo agora. Então, eu queria dizer para vocês... Eu queria são várias perguntas aqui, a gente tinha que fazer um podcast de um dia com você. Né? Como é que surgiu essa ideia de registrar o caminho num livro, esse formato biográfico? Como é que foi esse processo de construção do texto pela Rosane? Como é que tudo isso se deu? A hora que você deu aquele estalo, poxa, pega um papel aí A4 aí, registra aí. Pega uma câmera, pega um gravador, vamos falar. Como é que foi isso? Posso te contar rapidinho. Foi engraçado, porque assim, como eu comentei com você lá fora, né, eu sempre tive muita dificuldade em matéria teórica e não foi diferente em português. Então, assim, sempre escrevi muito mal. Então, Mas eu gostei da dedicatória, você está sendo modesto. Mas a gente vai aprendendo mesmo, não tendo talento, a gente aprende, viu? Isso aí. Então é o seguinte, vou contar rapidinho. Teve uma determinada época, e tem a Semana do Administrador aqui na Unipac, né? Isso. E o professor Mário Raimundo, junto com o Frederico, foram lá na empresa me chamar para fazer uma palestra. Eu nunca tinha feito uma palestra, já tem algum tempo já. Nunca tinha feito uma apresentação em público nem nada. E eu recusei. Falei, não, eu não vou, não, você está indo, não, mas Semana do Administrador. Vou chegar lá, aqueles estudantes de administração de empresa, não dá nada fazer pergunta teórica de administração. Eu não sou formado em administração, não tenho experiência, não vou de jeito nenhum, não sei o quê, me recusei. Faço ideia a reação deles. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois figuras. E aí, pronto, mas passou uns dias, eles voltaram lá. Aí voltaram lá, e o Mário é muito amigo da gente, gosta muito do Mário e tudo. Aí o Mário, não, você vai, coisinha de 40 minutos e tal, você faz uma... Aí eu peguei e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu até me disponho a ir lá contar a nossa história. Contar a minha história, eu posso ir.
Que aí, assim, pelo menos eu consigo, é um assunto que eu domino. Sim. Não, tá ótimo, excelente. E aí eu peguei, marcou. Quando marca, chega, né? Marcou uma data, chegou. Isso aí. E naquela época não tinha PowerPoint, não tinha nada disso. Então eu preparei umas lâminas, sabe? Com uma cronologia. Pedi ao meu funcionário lá para me ajudar, porque eu fui falando alguns, pegando como é que foi a ideia. Você guardou esse material? Não, acho que não tem isso guardado mais. Que seria interessante, porque é de onde surgiu, né? Aí eu fui fazendo umas lâminas, né, para botar no retroprojetor. Para mim, porque é muito comum você contar a história, às vezes você vai à frente e volta, vai ficar uma coisa chata. É, normal. Você não se perder. E aí assim eu fui. E fui lá contar a história, consegui cravar nos 40 minutos o tempo, né? E aí começaram as perguntas. A primeira pergunta que teve foi de uma professora, que ela estava assistindo, por sinal era professora do curso de matemática, eu não conhecia, mas não era da minha época. Ela perguntou assim, você registrou essa sua história? Eu falei, não. Primeiro que eu não me sinto capaz. Você não pode deixar essa história ficar sem registro para seus filhos, para a sociedade, para tudo. Eu falei, caramba, senhor. E uma professora de matemática da sua área. Olha pra você ver, hein? E aí, aquilo fiquei gravado, sabe? O negócio realmente, assim, seria interessante. Mas, aí, o que eu fiz? Nessa época eu já tinha computador, né? Eu nunca tive muita intimidade, não. Eu falei, pelo menos no computador, vou começar a abrir um texto e comecei a escrever. Legal. Sabe? E comecei a escrever. Aí, de vez em quando, eu ia lá, eu lembrava de uma coisa, eu voltava lá no texto, fui escrevendo, contando as histórias desde o início, e fui escrevendo. E aí, quando a gente teve uma determinada época que a gente foi procurado por um fornecedor que ele faz um projeto muito bacana, que ele é muito estudioso do mundo da carne, sabe? E ele sempre gostou muito desse projeto social, então ele procurava algumas empresas que ele se identificava e propunha a fazer um lançamento de um livro. Um livro que ele escrevia sobre o mundo da carne. Mas, na verdade, o propósito desse livro era juntar um recurso para uma instituição qualquer. E ele propôs para a gente fazer esse projeto. E nós topamos. Olha, você vai arrumar uma instituição, falou com a gente, você arruma uma instituição, e ele planeja com 1 ano de antecedência, sabe, o evento e tudo. E coincidiu de ser os 25 anos da empresa no ano seguinte. Foi só coincidência. Aí, o funcionário nosso trabalhava, o Zé Carlos trabalhava com a gente lá na área de administração, falou, Carlinhos, vai ser 25 anos, então a gente podia fazer tudo com 25. Aí a gente resolveu, e nós fizemos o projeto, nós convidamos 25 personalidades para a gente homenagear nesse livro, tudo pessoas que a gente identificou, nenhum político, todas pessoas que tinham feito, que faziam ações do bem, sabe? E foi muito interessante esse processo, porque eu comecei indo atrás do Cláudio Bontempo, o médico Cláudio Bontempo. E aí quando eu procurei ele falou, não, cara, quem faz um trabalho bacana é o fulano. E aí a gente chegou nos 25 personalidades assim, um falando que o outro é que fazia. Interessante. Né? E aí a gente construiu esse livro. O Nilson Olivo, que é o autor do projeto, ele escreveu O Mundo da Carne. Nós chamamos aquele Edson Puyat, ele fez 25 receitas, sabe? 25 receitas, e montamos um livro institucional. E aí eu peguei esse meu texto, que estava com umas 30 páginas já, pedi uma prima minha que é professora de português para ela dar uma corrigida nos erros. Ela sugeriu fazer alguns
dividir em capítulos e tal, a gente construiu junto, e aí eu inseri essas 30 páginas nesse livro, chama Delícias de Barbacena, sabe? E a gente lançou esse projeto. A instituição que a gente beneficiou foi o Lar das Velhinhas. O Lar das Velhinhas, na época, ele estava precisando de um recurso para fazer uma reforma, a vigilância sanitária estava na iminência de fechar. O Cláudio Bontempo, que foi até quem nos indicou, eles estavam com um projeto lá inacabado. Aí nós nos propusemos arrecadar um recurso lá. Eu sei que a gente conseguiu 3 vezes mais o valor do recurso e beneficiar, porque assim, as pessoas, a empresa que patrocinou, a gente fazia o evento, o pessoal editava o livro e bancava a edição dos livros, e a gente vendia o livro para pegar. Só que o que nós fizemos? Nós escolhemos 25 empresas também que compraram os livros, tantas edições cada uma, e esse recurso todo foi para o Lar das Velhinhas. Imediato, né? Foi uma coisa legal demais, foi um projeto fantástico. Foi lá que começou essa história do livro. Aí eu escrevi essas páginas. Lógico que não ficou longe de ficar uma obra igual essa da Rosane Queiroz. E os tempos passaram. E meu pai foi ficando mais velho e tal. E aí a gente falou, a gente precisava de reescrever esse livro. Aí a gente pensou, a gente foi atrás do escritor que escreveu O Sonho Grande. E ele não pôde e indicou a Rosane Queiroz. Aí a gente foi atrás da Rosane Queiroz, ela veio, a gente fechou com ela ficou 2 anos pesquisando, achou o projeto bacana. 2 anos entrevistando, tomando café, comendo pão de queijo. Ela fala isso, né? Muito legal. E vocês foram muito felizes, porque a prosa é clara, fluida, cronológica, né? E para além da riqueza de detalhes, dos causos, que eu adoro, que é a nossa mineiridade, né? A gente encontra coisas do tipo referências linguísticas, né? Ao mineirês, cadinho, vocês usam isso lá. Eu marquei algumas. Cacumbo, que é uma remissão, um elemento africano no português brasileiro. Muito comum no Nordeste do Brasil, né? O cacumbo é interessante porque é uma espécie de machado. Vocês citam isso lá, né? E também é uma referência ao meio-dia de trabalho da Semana Santa, a Quinta-feira Santa. Então, assim, muito interessante. Além das metáforas, né, que remetem ao contexto aviário, né, galinha morta, eu acho muito bacana, eu curti demais isso. Figurando, né, nos títulos dos capítulos, citações de Jorge Bernanos, né, que é uma figura importantíssima para nós. Não é um barbacinense, mas importantíssimo, teve uma história conosco, né? Tem as epígrafes, em cada capítulo tem epígrafes, né, cuja força semântica é muito grande, né? Então, assim, e tem as passagens, né, que a gente se delicia, né? Por exemplo, o vento da mocidade batendo no rosto, né, que é uma metáfora singela. A gente que mexe com isso, a gente curte, né? Os trens da mudança, né? O trem é sempre, esse meio de transporte sempre remete a gente para um ir e vir, para despedida, para chegada, para outro contexto, outros ares, né? Então, assim, como é que isso foi surgindo? Isso foi natural? Mais um café, mais um pão de queijo? Isso aí a gente tem que dar o mérito à Rosane, né? Ela foi muito, muito feliz mesmo. E ela foi muito cuidadosa também, né? De procurar conversar com as pessoas, ter a capacidade de transcrever de forma tão autêntica, né? Essas passagens, essas questões, né? Do contexto no todo, né? Então, assim, eu acho que foi muito bom, realmente a gente foi muito feliz com essa edição, até o tema, né? O título foi a última coisa que a gente escolheu, né? Muito representativo, né? Muito forte. E aí mas assim, eu acho que a Rosane foi muito feliz, a gente ficou muito satisfeito com ela, pela seriedade com que ela fez as pesquisas, as conversas, os levantamentos de informação e depois conseguir transcrever de uma forma bacana. Muito legal. E a escolha do título, você falou que foi no final, e a foto, esse tom preto e branco da capa,
esse contraste, né? Fazem alguma referência a alguma coisa específica, representativo para vocês? Não, na verdade aí já foi o pessoal da edição, né, do editor, né, que criou e a gente aprovou, né? Essa foto, a gente tirou algumas fotos, essa foto a gente estava de corpo inteiro, né? Talvez seja essa foto aqui, ó, sim, né, que está aqui né? E aí a gente fez o corte só para que a gente não aparecesse. E aquilo que eu te falei, eu sou muito observador. Tudo isso é representativo, né? E o que está aqui na foto, a trajetória, a força de trabalho, né? É o braço, literalmente falando, né? Então, acho que houve uma... como eu te falei, né? A avaliação, acho que não seria esse o termo adequado, mas assim, a percepção do leitor, né? Tudo isso é muito representativo, né? O fato de estar preto e branco, talvez se remontando ao passado, né? Temos algumas fotos em preto e branco aqui do passado, das origens, né? da caminhada, da trajetória. Então eu acho que tem muito elemento aqui para a gente explorar, para a gente curtir de uma forma assim muito, muito bacana, né? Todos eles são muito sugestivos, né? E eu só conheço a história pelo livro e um pouquinho de ter participado, como falei, né? De ter ido lá como cliente e tal. Mas outras pessoas que conhecem mais certamente devem ter se encontrado aqui, né? Alguns personagens foram nominados. Então, assim, eu achei que foi muito feliz, né? E aquilo que eu tinha te falado, escrever é se desnudar, né? Você abre um diálogo com o leitor que vai se apropriar desse texto, entre aspas, né? Ele já não pertence mais, digamos assim, a vocês propriamente, né? Nós vamos dar um sentido, mesmo que haja o enredo central, cada um vai dar o seu sentido com base no seu enredo, na sua trajetória, na sua construção de vida. Eu não sei se vocês pensaram nisso, né? É uma espécie de perda, entre aspas, de autoria, né? Ou mesmo uma coautoria. Enfim, como é que você avalia o impacto dessa obra, né, para o público leitor? O que você pensa, né? O que você deve ter pensado assim, poxa, o livro está lá na prateleira agora. Já tem um tempo que ele foi publicado, tudo bem. Eu aqui estou até deixando um pouco mais de impressão, porque realmente eu me emocionei. Mas assim, naquele primeiro momento, no seu recôndito, quando você soube que a partir de hoje de manhã às 8 horas ele já estava na prateleira, logo depois os primeiros que lessem, o que você imaginou que podiam falar, o impacto podia ter? Então, eu acho assim, o que a gente teve a maior pretensão nossa com esse livro, né? Primeiro era a gente ter a oportunidade de homenagear essas pessoas que nos foram muito caras. Sim. Né? Sem nenhuma falsa modéstia, meus pais, meus irmãos, né? Alguns colaboradores que estão conosco até hoje, outros que se foram, que passaram, né? Enfim, muitas histórias bacanas. Mas também, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande com sucessão. Então, uma coisa que a gente faz muita questão é de passar valores, de transferir esses valores, né? Meu pai falava com a gente umas coisas assim que às vezes podem ser um pouco duras, mas que são muito importantes. Assim, o pai falava assim: eu prefiro ver um filho meu no caixão a ver na mão da polícia. Então, é uma coisa... E é mesmo. Sem comentários. E a gente percebe isso desde o início, né? Como eu citei aqui, no texto de abertura isso está bastante claro. Não é só porque é um agradecimento, mas é porque o texto ressalta essa importância, né? De condutas que sejam adequadas, né? E aí, registrar essa obra
é uma forma da gente oportunizar, né, para as pessoas, para as próximas gerações, a importância desses valores. Né? E também uma coisa que eu acho que é importante demais, que às vezes a gente acha assim, é muito comum a gente pensar de uma forma simplista, de que não é possível começar do nada e conseguir construir uma história honestamente. Né? A gente tem às vezes uma tentação de querer achar que as coisas têm que ser facilitadas de alguma forma. Isso é uma coisa que a gente é testemunho, né? Que não vou negar para você que às vezes é difícil, entendeu? Sim. Porque às vezes a gente procurar o caminho mais fácil através de uma influência, através de uma coisa assim, pode parecer ser mais fácil, né? Mas a gente não pratica, nunca praticou e nós somos muito felizes por isso, sabe? Acho que muito do que a gente construiu está ancorado nessa questão, sabe? Você falou aí da questão de ESG, né? Talvez se a gente tivesse procurado uns caminhos mais fáceis, talvez a gente tivesse agido de forma muito diferente, mas não. Para fazer certo é mais difícil, mas tem que fazer certo. Então pode ter um gosto mais doce também, né? No final o resultado é melhor, né? O resultado é melhor. Então assim, eu acho que essa obra ela tem muito esse propósito de mostrar para as pessoas que é possível. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos, não fomos privilegiados com nada, sabe? E no entanto a gente construiu uma história bacana. É verdade. Entendeu? E tá aí. E a gente torce para que perdure, porque eu acho que é um bem muito grande para a sociedade. Né? São muitas pessoas que se beneficiam da estrutura que a gente está construindo junto, porque também quem construiu isso não foi o Carlinhos Marcinho. Ninguém faz nada sozinho também. Nós não fizemos sozinho. Nós somos apenas 2 atores que tiveram junto com essas tantas outras pessoas que passam por essa história. Né? Tem plano de fazer uma continuidade, um segundo volume, continuar a história mais para frente, alguma coisa assim? Eu acho que agora tem que deixar para as próximas gerações. Né? O pessoal já está sendo mobilizado para isso, toma cuidado aí, presta atenção, faz o relato, guarda os PowerPoints, que agora é PowerPoint, guarda o texto no editor de texto, guarda a lâmina se tiver, para a gente ter uma história depois mais bacana, né, também, tão bacana quanto para a gente poder contar. A gente sempre termina, assim, o nosso podcast com, não é uma pergunta, na verdade, né? É uma reflexão a respeito do papel da cidade de Barbacena, né, nas histórias que a gente conta. Eu acho que hoje eu nem sei se eu posso fazer essa, porque assim, a gente pode supor pela riqueza, né, de detalhes, de descrições, de narração e de descrição que a gente tem aqui no livro, e essa trajetória maravilhosa, árdua, de persistência, de resiliência, né? Mas eu também ressalto de generosidade. Eu achei que vocês foram generosos na visão modesta minha. Essa obra aqui, ela seria um crime resumi-la numa palavra, mas eu ousaria usar esse termo, generosidade. Então, a gente sempre pergunta, né, qual é o papel da cidade, como é que a cidade, como é que ela está no seu cotidiano, aquela coisa toda. Mas aqui está um registro, né, o que a gente fala às vezes vai ao vento. Aqui o que está registrado, o que está escrito permanece. Mas eu quero ter a honra de ouvir você nesse fechamento a respeito de como a cidade, né, está no dia a dia de vocês, está? Então, meu pai falava isso muito, que a gente é muito grato a Barbacena, sabe? Porque nos recebeu de portas abertas, de braços abertos, né? É uma cidade muito boa de morar,
muito gostosa, as pessoas são boas. Eu não gosto de jeito nenhum das pessoas que falam do brasileiro, que o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é nada, o brasileiro é muito bom. Nós somos competitivos, nós somos aguerridos, nós somos competentes, talvez nós não tenhamos os ambientes adequados, sim. Nós somos uma nação ainda muito jovem, né? Então, assim, Barbacena foi e é uma cidade que realmente proporcionou muita coisa boa para a gente. A gente sempre teve muita abertura em todas as dificuldades que a gente teve. A gente sempre teve muita abertura, a gente sempre foi tratado com muito respeito, sabe? Então, assim, igual eu comentei, nós não somos da linha de buscar, às vezes, muita ajuda, facilidade, principalmente política e etc., sabe? Mas a gente nunca, sempre que precisou, a gente conseguiu. Com algumas dificuldades normais, né? Em determinadas gestões mais, outras menos, sim, mas normal do perfil de cada um. E a gente sente hoje assim, um reconhecimento muito grande da sociedade barbacenense, sabe? Por vezes a gente recebe elogios, enfim, então é muito bom. E a estrutura de Barbacena, nós estamos aqui nas margens da 040, estamos a 250 km do Rio, a 160 km de Belo Horizonte. Somos privilegiados com muita coisa, com a aeronáutica aqui do nosso lado. Concordo. Com um batalhão da Polícia Militar que tem um trabalho fantástico também. Uma cidade segura, uma cidade muito boa, né? Então, assim, realmente eu acho que a gente tem muito a agradecer a toda a sociedade barbacenense por ter tido paciência conosco, por ter nos recebido, principalmente nos momentos difíceis. Tivemos momentos difíceis. Sim. Né? No negócio, principalmente da forma como a Rivelli foi concebida, que a gente começou muito pequeno e tivemos vários processos de ampliação. Então, esses momentos de virada de chave são momentos críticos. É verdade. Que às vezes você não está numa condição ideal de trabalho, mas você não pode parar. Sim. Né? E às vezes você precisa de realmente ter essa capacidade das pessoas de enxergar, né? Que, opa, está acabando, daqui a pouco vai melhorar. Né? Então, e a gente não teve problema, podemos dizer que assim, muito poucos. Todos que tivemos, nós conseguimos, fomos bem aceitos e recebemos e fomos felizes. Né? Que bom. E hoje eu diria para você o seguinte, eu também tenho um orgulho muito grande de estar aqui, de representar Barbacena, fora de Barbacena, fora do Brasil, sabe? Então, assim, modéstia à parte, a Rivelli hoje é referência na avicultura nacional e até internacional. A gente é tido como uma das empresas, somos alvos grandes, de empresas grandes. Com muita frequência a gente recebe sondagem de empresas que têm interesse em nos comprar, em fazer permutas, porque a gente realmente é uma referência muito positiva no mercado. Então isso é muito bom para a gente. Tá? Muito orgulho disso. Maravilha. Este é o nosso Carlinhos Rivelli, empresário, matemático, atleticano, que ele não pode ficar falando muito isso não, porque a família tem umas dissidências do Atlético, né? Senão dá problema. Nós estamos muito felizes, mais uma vez muito gratos pelo carinho, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, né, nesse momento, que eu disse que é representativo, né, nessa semana. E a gente espera que você possa voltar mais vezes, porque para fazer um podcast aqui contigo tem que ser um dia de podcast, porque tem muita história, a gente deixou muita coisa para trás aqui, que não, né, a gente não tem muito tempo, ele é muito ocupado, está cuidando lá dos franguinhos direitinho para a gente ter tudo certo. Mas a gente gostaria muito de deixar esse espaço aberto para uma próxima oportunidade. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu acho que
Fico muito feliz e lisonjeado por ter sido convidado. Agradeço o Zé Francisco pelo convite, né, você. E acho legal também a ideia, né? Porque realmente a gente precisa valorizar as pessoas de nossa casa, né? Sim. A vacina é nossa casa, né? Vocês fazem um trabalho muito bacana, e o papel da imprensa também de mostrar coisa positiva, né? Que infelizmente às vezes as catástrofes que chamam a atenção, né? Mas a gente precisa de mostrar assim para a sociedade que existem formas de fazer correto. Tem muitas histórias de sucesso que a gente precisa de realmente de estar apresentando isso para a sociedade, principalmente para os mais jovens. Sim. Para que eles tenham disposição de estar construindo a história deles também. Sim, é isso aí. Obrigado a vocês e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Bem, meu caro amigo ouvinte, espectador, internauta, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show, e Academia Barbacenense de Letras. A gente se despede e agradece a sua audiência e até o próximo episódio.